Bom dia, meus amigos. No dia 12 de janeiro de 2014, eu usei essa tribuna pela primeira vez. E aí eu chamava-os de companheiros, de Ideal Espírita. Agora estou tomando a liberdade de chamar de amigos. Não é? Já é a 7ª vez que a gente vem aqui, e eu fiquei pensando assim, que agora eu posso até quebrar o protocolo e contar coisas pessoais. A gente faz os cursos para expositores espíritas, né? E há orientações, uma delas é que o palestrante não deve ou deve evitar referências pessoais. Mas eu queria contar uma história minha, já que me sinto amigo e os sinto amigos. Em junho de 2009, eu morava em Juiz de Fora, Minas Gerais, e me convidaram a ir pela primeira vez numa casa espírita. Eu sei que os companheiros não sabem desse detalhe, mas eu venho de uma cultura evangélica. Eu fui batista na minha adolescência, na juventude. Depois eu deixei a igreja batista. Mais para frente, morando em Leopoldina, eu conheci uma comunidade evangélica de Leopoldina, movimento Maranata renovado, algo meio pentecostal. Trilhei aquele caminho por algum tempo. Na verdade, eu estava numa busca por encontrar esse Jesus que hoje eu encontrei. Mas me convidaram a ir numa casa espírita, e o convite foi de uma pessoa que não podia dizer não. E eu disse para aquela pessoa, com toda a arrogância que me era comum, eu disse, olha, eu vou lá com você para te mostrar o que está errado. Né? E eu fui numa casa espírita chamada Grupo de Estudos Espíritas Garcia. É uma casa lá no bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora. Eles ganharam as cadeiras de um antigo cinema. Então, aquelas cadeiras, quando você levanta, ela fecha. Os mais novos não vão saber o que é isso, não, mas os mais experientes vão lembrar. Sentei naquela cadeira, já achando meio sem conforto. E aí chamaram um jovem, o palestrante era um rapaz. Devia ter uns 22, 23 anos. E eu, sentado naquela cadeira de cinema, pensava assim, o que esse rapaz vai me ensinar? O que ele pensa que vai me ensinar? Conheço a Bíblia. Ele era estudioso mesmo, profundamente estudioso. E ele começou a falar. E eu pronto para detectar os erros. E ele começou a falar. E eu comecei a pensar assim, meu Deus, o que esse rapaz está falando? Faz sentido. Isso tem lógica. De onde ele tirou isso? Na Bíblia não tem isso. Eu achava que a Bíblia era a mensagem, a palavra de Deus. Não é? Entendia com a visão evangélica. E ele foi falando. E no final, eu saí de lá extremamente curioso. E alguém abençoado falou comigo, olha, compra o Livro dos Espíritos e lê. E eu fiz um estudo, que durou 8 meses do Livro dos Espíritos. E de lá para cá, eu me convenci dessa doutrina. Mas o que eu estou contando essa história é porque, companheiros, aquele rapaz falou de forma simples e clara. Então, o meu desejo aqui, nessa manhã de domingo, é que a espiritualidade que coordena essa reunião possa se utilizar de mim, apesar da minha limitação, da minha dificuldade, mas que eu consiga ser tão claro e objetivo como aquele rapaz. Para que nós saiamos daqui, pelo menos, curiosos, para compreender essa doutrina que explica-nos todas as coisas. Então, que Jesus possa, através dos seus trabalhadores invisíveis, abnegados servidores dessa instituição, nos ajudar a, nesse momento, com o milagre e a bênção do esclarecimento, que haja entre nós muita luz. Fala do tema provas redentoras. Provas, todos nós já sabemos o que é. Eu vou dar um intervalinho na prova, daqui a pouco eu vou desdobrar esse assunto, mas eu quero começar pensando em redentoras. Provas redentoras. O que é redentor? Nós linkamos com a ideia de redenção. E se nós formos até o dicionário entender rendição, e eu quero, antes disso, colocar um sinal de amarelo, um sinal de trânsito de atenção. Nós viemos de uma cultura, a maioria dos que estamos aqui, talvez sejamos espíritas da primeira encarnação, como espíritas. Muitos, talvez, com uma segunda, no máximo. E talvez a gente esteja aí no nosso banco de dados perispiritual, impregnado conceitos religiosos do passado. É normal que seja assim. Nós estamos num processo de transferência de ideias, de renovação, de rever. E aí,
nós aprendemos a questão do salvacionismo. Nós ouvimos de forma amorosa, quem sabe nós falamos, quem sabe fomos nós mesmos que desenvolvemos uma teoria, uma teologia, onde Jesus teria morrido no Calvário por nós. E o fato de nós aceitarmos esse sacrifício, nós estaremos salvos. A ideia do salvacionismo, a ideia perigosa do salvacionismo, onde muitas vezes nós vemos pessoas que professam a Jesus com os lábios, mas não o têm no coração. Pessoas que adesivam seus carros, usam camisetas, bonés, mas continuam egoístas, adúlteros, mentirosos, envolvendo negócios ilícitos, mas se consideram salvos, por conta de uma teoria teológica que nós mesmos desenvolvemos. E talvez essa lâmpada de alerta, porque quando pensamos em redenção, é para lá que o fluxo dos pensamentos inconscientes vão. Mas vejam bem o que diz o dicionário com relação à redenção. Dicionário comum vai dizer para a gente: a ação ou efeito de redimir é também o ato de se redimir, é também salvação. Vejam que há uma ligação com essa ideia. Mas quando nós pensamos em ação ou efeito, a ação nos faz entender que precisamos ser participantes ativos nesse projeto. Não simplesmente o fato de uma aceitação intelectual, mas para que o Evangelho de Jesus se desdobre em resultados em nossos corações, necessário se faz a ação no bem, na caridade, a ação na fé prática, a ação que Tiago nos diria na sua primeira carta, que a fé sem obras é morta. É a fé que não funciona. É preciso que eu entenda, e aprofundando, desdobrando isso ainda, o que Paulo de Tarso diria que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o próprio dicionário comum nos dá a ideia de ação, de atitude. E vai falar do ato de se redimir. Vejam bem que esse se vai trazer para cada um de nós uma responsabilidade pessoal. Nós não podemos adquirir a redenção se não for com um trabalho pessoal. Estou sendo claro, companheiros? Porque essa ideia do salvacionismo é perigosa, paralisante, estagna e faz com que a gente, ao retornar ao plano espiritual, encontre momentos de extrema decepção. Porque esperamos talvez um céu contemplativo que nós não temos direito porque não conquistamos. E aí, então, ele fala em salvação. E aí eu lembro do salvacionismo. Coloquei em amarelo o salvacionismo, que é a ideia da remissão. A remissão é quando alguém faz alguma coisa pelo outro sem que ele mereça, sem que ele tenha possibilidade de fazer. Ele se sente remido. E esse salvacionismo, então, que nós conhecemos, ele tem um link com o resgate. É assim que nós vemos as equipes de socorristas na estrada, que buscam os acidentados. Eles fazem resgate. Aquele que foi resgatado não tem condição de fazer nada. Será que é essa a ideia que nós ainda intrinsecamente trazemos no coração? Muitas vezes é. Eu preciso fazer uma análise. O nosso momento, companheiros, de consciência cristã, de evolução, despertados pelo Espiritismo, que abre e expande nossas consciências, nos solicita reflexões honestas com a gente mesmo. Olhar para mim, detectar as minhas faltas e entendê-las como nível de evolução, mas usá-las também como ferramenta para crescimento moral, para avançar no processo de conquista, sim, da remissão e da salvação. E esse resgate é necessário que se entenda como o princípio, o arrependimento. O discurso do Nazareno foi e ainda é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A proposta de Jesus se resume nessa frase. E esse arrependimento é uma ação que nós mesmos, e só nós mesmos, podemos tomar. Arrependimento, se formos entender a morfologia da palavra, a gente vai entender que é mudar de direção. Diferente do remorso. Muitas vezes nós agimos impensadamente, causamos prejuízo para alguém, magoamos tantos outros e sentimos remorso. O remorso é uma dor profunda que nos paralisa.
O arrependimento é uma dor também profunda, mas que nos convida a mudar de atitude. Esse é o arrependimento. Então, o convite do Cristo é um convite ao arrependimento. Eu olho para a minha ação de hoje, talvez ainda permeado por sombras do meu momento. Não posso usar máscaras mais, nem fingir para mim mesmo, mas é permeado pelas sombras do momento. Eu preciso compreendê-las, mas tomar a atitude de tentar fazer diferente. E vale a tentativa. Vale o esforço por tentar mudar. Dito isso, então, precisamos de reencarnações. Eu me lembro quando eu trilhava lá os bancos da igreja evangélica, eu não me achava digno do céu. Eu achava que não ia ser uma pessoa muito acomodada àquele local. Eu não ia gostar muito de ficar lá ouvindo harpas e vendo anjos voando de um lado para o outro. Eu não me sentia digno da salvação que me disseram que eu tinha. Talvez a gente hoje entenda que essa conquista requer algum tempo. Talvez centenas de reencarnações. Porque Deus jamais vai desistir de você. Jesus disse para nós que nenhuma de suas ovelhas se perderia, nenhuma delas se perderia. Então a ideia do inferno eterno é abolida, a ideia do diabo, dos demônios é abolida, e nós entendemos um Deus de amor e de misericórdia que vai sempre me dar uma nova oportunidade para que eu aprenda ou reaprenda os conceitos que eu tenha deixado no ontem sem colocá-los em prática. Então, essa ideia, sim, é a ideia das provas redentoras. Porque as provas redentoras, queridos, são necessárias. Nenhum de nós passaremos por esse estágio de evolução sem provas. As provas são necessárias. E quando nós compreendemos isso, vamos entendendo que a redenção, então, é uma conquista. É um trabalho, é uma luta diária, que deve ser exercida e executada a cada dia. Diz-nos Jesus no seu Sermão da Montanha, aquele sermão que deu início, que lançou as bases da sua doutrina de luz, que renovaria o mundo, que dividiria a terra, o calendário antes dele e depois dele. Naquele sermão, ele vai dizer para a gente, logo nos primeiros contatos, que basta a cada dia as suas próprias dificuldades. Se eu viver o ontem, eu vou me inserir numa possibilidade de processos depressivos. Se eu buscar vivenciar o amanhã, talvez eu viva na ansiedade. Ficar aqui e agora é o único momento de fazer mudanças. Por isso que levaria Chico Xavier a nos dizer: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Qualquer um inclui cada um de nós encarnados, os internautas e aqueles desencarnados que aqui vieram também em busca de luz. Dito isso, então, para a gente terminar de vez com a ideia do salvacionismo, a carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, narra-nos assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Vejam bem que a proposta de Pedro, íntimo do Senhor, diria-nos de que Jesus sacrificou-se por nós para deixar-nos o exemplo. Vejam bem que quando eu deixo o exemplo, eu preciso que o outro siga o meu exemplo. Eu não fiz a caminhada por ele. Eu apenas lhe dei o direcionamento e o caminho, para que sigais as suas pisadas. Nós, um dia, seremos espíritos perfeitos e puros, plenamente felizes, dominando a arte, a capacidade de amar, mas para isso precisamos do momento atual, das provas, dos relacionamentos, dos embates, de aprender a ceder, ser menos egoísta e orgulhoso e prepotente e vaidoso, para então conseguirmos um dia olhar nos olhos de todas as criaturas com amor. Nesse momento teremos atingido o grau de pureza e talvez não precisemos mais das reencarnações. Mas dito isso, confirmando a ideia do exemplo, no Livro dos Espíritos, questão 625, Allan Kardec faz uma das questões mais importantes do livro, na minha opinião. Ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Companheiros, daria para a gente conversar 1 hora, sem exageros, sobre essa pergunta. Não é resposta,
sobre a pergunta, mas o tempo não nos permite. Mas um tipo que Deus tem nos oferecido. Deus continua nos oferecendo as oportunidades. Será que nessa manhã eu vou aproveitá-las? Será que talvez o que eu tenha ouvido, o que eu vou ouvir aqui nessa manhã, e estou dizendo todos nós, inclusive eu mesmo, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Será que eu vou aproveitar as palavras que a espiritualidade nos inspira nessa manhã para tomar mudanças reais? Para que os resultados possam ser verdadeiros na minha vida? Ou ainda vou me permitir ficar nas camuflagens, nas máscaras naturais da sociedade e do nível de evolução que estamos, que queremos parecer ser o que não somos para o outro, para angariar elogios, talvez reconhecimentos? Quando a verdadeira concepção de nós mesmos precisa ser algo nosso, individual. Então ele vai dizer para a gente que Deus tem oferecido esse Espírito para nos servir de guia e modelo. Vamos fazer algumas ponderações rápidas sobre guia? Quando pensamos em guia, nos vem à cabeça pelo menos duas figuras. A primeira delas é aquele guia turístico. Vejam bem que figura interessante, que pergunta inteligente de Allan Kardec. Aquele que já percorreu o caminho e pode me dizer por onde seguir. Esse é Jesus, não é? Ele guia, nos orienta, nos mostra o caminho. Mas há também a figura do guia de cegos. E quantas vezes nós não estamos cegos caminhando por aí e precisamos das mãos fortes e do amparo de Jesus? Me recordo aqui daquela história que circula pela internet, que eu a conheci quando nem existia internet ainda, chamado Pegadas na Areia. Conta que um seguidor de Jesus conversava com um divino mestre, e ele dizia: olha, eu nunca te abandonarei. Como renova-nos essa palavra hoje pela manhã. E aquele amigo, aquele seguidor do Cristo, um dia avaliando suas histórias, e ele vê na beira da praia, por toda a sua caminhada, 2 pares de pegada. As suas e a de Jesus, sempre o acompanhando. Mas, curiosamente, nos momentos mais difíceis, ele se sentia só, porque ele se via apenas um par de pegadas. E questionou o Senhor: mestre, disseste que nunca me deixarias? E justamente nas horas mais difíceis me abandonastes? E o Cristo diria para aquele seguidor: querido, nessa hora foram os momentos que eu te peguei no colo. Quantas vezes sentimos Jesus nos tomando no colo? Porque nos falta as forças, nos falta a determinação, a energia, e somos socorridos, porque Jesus conhece o nosso coração e a intenção que nos norteia. Queridos, não precisamos dos resultados ainda. Precisamos agora da intenção, do desejo. Ainda não temos resultados pautados para dizer: Senhor, o meu cabedal de formação é essa. O meu currículo é esse. Nos falta. Mas já podemos dizer: Senhor, eu te amo. Eu estou tentando fazer. Às vezes não consigo, mas eu quero fazer. Então, quantas vezes o guia Jesus é aquele que nos pega pela mão e nos conduz. E quando pensamos em modelo, nos vai a ideia de modelar, nos sai a ideia de dar forma. Vejam que modelar é transformar, é pegar algo que existe e alterar o formato. Pegar o Espírito que há em nós, milenar, buscando há milhões de anos o reencontro com a divindade, tão já inscrito na nossa consciência, e de repente pegar esse Espírito e elevá-lo a uma condição transcendental. É essa a ideia, buscar a elevação, buscar o entendimento luminoso, buscar olhar para nós mesmos como seres imortais que somos e responsáveis por tudo aquilo que fazemos. E aí, pensando em modelar, me lembrei do profeta Isaías, um dos grandes profetas, capítulo 64 do seu livro, versículo 8, narra-nos assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Queridos, a visão deveria ser ampliada para a questão espiritual. Somos seres imortais, vivenciando mais uma de muitas experiências humanas. O moldar de Deus muitas vezes necessita quebrar alguma coisa, ou me quebrantar de alguma forma, para que eu possa me realinhar ao propósito divino de crescer
e de evoluir e de me tornar perfeito na arte de amar e de olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Conseguir enxergar a todos, sem discriminação, como sendo de fato como são meus irmãos e minhas irmãs. Então, nesse sentido, a grande pergunta de Allan Kardec: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Talvez a pergunta de menor resposta, mas das mais importantes de todas. A resposta é Jesus. Nos sinaliza a olhar Jesus como aquele que Deus ofereceu-nos como guia e modelo, para que nós mesmos tracemos a nossa caminhada rumo à evolução. Na tradução do Instituto de Difusão Espírita, chamado IDE, ele diz assim nessa resposta, ele acrescenta, muito mais próximo do original francês, ele diz: vede Jesus, como que também me sinalizando a ação. Olhar para Jesus, observá-lo, como que ele amava, como eram as suas atitudes, e se eu quero tê-lo como meu exemplo, eu preciso conhecê-lo. Mas muito mais do que um conhecimento intelectual, conhecê-lo talvez inicialmente intelectual, mas para trazer Jesus para o coração. A transformação que nós queremos, companheiros, a felicidade que nós buscamos, está distante se não for nesse Jesus que nos realinha com as leis divinas. E aí nós vamos entender esse vede como sendo imperativo. Olha para Jesus. E aí eu estou diante de uma situação familiar difícil e não sei o que fazer. Estou num momento econômico difícil e não sei o que fazer. Olha para Jesus. Veja o que Jesus faria. E se nós tivermos a coragem de agir como ele agia, vamos ter os resultados espirituais que ele teria. E aí no livro de Mateus, capítulo 15, os versículos de 1 a 20, é uma narrativa chamada Jesus e a tradição dos anciãos, que contamina o homem. Aquela história que a gente já conhece do Novo Testamento, dos evangelhos sinópticos, diz lá que os fariseus censuravam num diálogo com Cristo, dizendo: Senhor, os teus discípulos não lavam a mão antes da refeição. E vejam, companheiros, não é o lavar a mão que nós temos o hábito de higiene de hoje, não. Lavar a mão para os fariseus era um rito que demorava alguns minutos, talvez 10 a 15 minutos. Era um rito. E eles eram cheios de rituais, rituais difíceis, que eles impunham aos seus seguidores, mas eles mesmos, muitas vezes, não faziam. Havia, dentre esses ritos, o chamado ósculo santo. Era aquele momento que, se um fariseu visse o outro na rua, não importa a que distância se vissem, começariam em gestos de cumprimento. Eu não sei quais eram, mas talvez meneando com a cabeça, acenando com a mão, e começava o rito lento, até que eles se encontrassem e trocassem beijos. Talvez isso levasse meia hora. A pessoa saiu para comprar o pão e não voltava, se encontrasse o fariseu na rua. Não é? Por isso, talvez eles fingissem que não se vissem. Porque a pessoa se encontra um e encontra o outro. Que dificuldade. O rito de lavar as mãos era os mesmos. E o Cristo começa a pontuar com eles essa dificuldade que muitas vezes nós queremos materializar o que é espiritual. E lembrava-os da questão de honrar pai e mãe. Lembrava-os de que eles diziam assim: olha, esse mês eu não posso ajudar meus pais idosos financeiramente, não, porque o dinheiro que sobrou é para a oferta do templo. Era mentira. E o Cristo sabia, e cobra deles: vós quereis vivenciar aparências externas. É preciso cuidar das atitudes do coração. E no diálogo, depois, conversando com os discípulos, no versículo 14, ele diz assim: deixai-os, não havia como entenderem ainda, deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Quantas vezes, companheiros, nós estamos aí seguindo condutores cegos? Quantas vezes precisamos alertar-nos para o tipo de literatura que estamos manuseando? Quantos livros tidos como espíritas sem o aval das federativas? Quantos livros que trazem um cunho esotérico e até indiano, como sendo espíritas, impregnando na nossa consciência algumas informações que não são espíritas.
eu preciso olhar quem são meus condutores. Porque o nosso momento de evolução nos cobra não mais aquela fé cega que os membros do clero diziam, isso é mistério de Deus, não é? E eu tinha que me calar. Isso é da economia de Deus. E eu não podia questionar. Nós precisamos questionar as coisas que ouvimos e conferir de onde vem. Os endereços precisam estar expostos para que nós venhamos a conferir e ter um respaldo para que o conhecimento se torne propriedade minha. Mas seguindo essa ideia, então, eu me lembrei de Mateus 24, os versículos 4 e 5, parte do sermão profético, onde diz assim: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No complemento desse sermão, ele vai dizer, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Aqueles que têm no coração a sinceridade de procurarem a melhora íntima. Talvez engodados por uma teoria, por uma tese teológica, podem se desviar do objetivo. É preciso estarmos atentos. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer assim para a gente, palavras do Espírito Verdade, aquele que liderou a pleiade de espíritos superiores que trouxeram a codificação. Não é um espírito qualquer, companheiros. É de altíssima envergadura moral, a quem nós precisamos reverenciar. Mas ele diz assim, os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. O Espiritismo nos convida à consciência, à fé raciocinada, a abrirmos os nossos olhos, mente aberta, sem preconceito, avaliação, investigação. Investiga o Espiritismo. E eu duvido que qualquer um que esteja nos ouvindo nessa manhã de domingo, pela internet ou aqui, se investigar, vai se render. Porque não há outro caminho que tenha maior lógica e sensatez do que a doutrina espírita. Não há. Investiga. É porque muitas vezes nós temos barreiras pessoais, barreiras dogmáticas, e que nós queremos manter inconscientemente as informações do passado. É muito fácil manter a história do passado, companheiros. Difícil é ter coragem para fazer as mudanças. Mas seguindo, então, me lembrei da questão do cego, me lembrei daquele momento, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 10 a 19, quando vai nos narrar a visita de Ananias a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso estaria vindo para Damasco para executar Ananias. E no caminho ele encontra com Jesus. E tal qual o fenômeno da transfiguração, ele se deixa ver. E a luz é tão intensa que cega momentaneamente Paulo de Tarso. E naquele momento Paulo se rende e diz, Senhor, o que queres que eu faça? Companheiros, será que a gente vai se render nessa manhã? E ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? O mesmo Jesus luminoso está aqui entre nós, se mostrando para a gente, mais uma vez. E Paulo diz, e o Cristo fala, Saulo, entra na cidade. E quando ele entra na cidade, Ananias vai tratar dele. Talvez tenha sido até curioso Ananias perguntando a Jesus se o Saulo é o mesmo Saulo que estaria vindo para matá-lo. Não é? Ao invés de se esconder, agora ele vai até o Saulo e não sabia dos acontecimentos. E aí então, no capítulo 17, o versículo 17 e 18, a parte A, diz assim, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente ele caiu dos olhos como umas escamas e tornou a ver. Caiu como escamas e tornou a ver. Companheiros, Paulo começou a ver com as vistas do Espírito imortal. É o nosso desafio. Ver a vida com os olhos do Espírito imortal. Saber que tudo que está aqui agora vai passar e é temporário.
E só os valores morais são os que permanecem. Só a caminhada espiritual. Porque somos, como bem colocou a companheira na prece que fez aqui, somos espíritos imortais. Somos seres que continuarão uma caminhada rumo à perfeição. Começar a enxergar com os olhos do espírito imortal. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18, Paulo de Tarso fala assim, para a gente poder entrar em prova, né, que a gente está só na redenção ainda, redentores, que ele ilumine os vossos corações para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos. Companheiros, que o Cristo ilumine-nos o coração. A luz precisa nos fazer enxergar os valores, os sentimentos, as emoções, para que possamos, trabalhando-as com dedicação, com empenho, conquistar a coroa, essa herança que nos está designada, a coroa da perfeição, a coroa do crescimento moral. Vamos entrar então em prova? Porque senão a gente fica muito tempo em redenção. Provas. Para começo de conversa, Lucas capítulo 9, versículo 23, palavras do próprio Jesus. Narra-nos assim: e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O passo a passo básico de Jesus. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Faz a opção, negue-se, tome a sua cruz, tome a cada dia a sua cruz. Já diria-nos Jesus que teríamos uma cruz para carregar. Não, ninguém está sendo enganado aqui não. Você quer ser cristão? Parabéns, escolha a sua cruz. Não é? Teremos dificuldades para superar, porque é assim que a gente cresce, e essas dificuldades são as provas. São as provas que na questão 196 do Livro dos Espíritos, Kardec começa a perguntar assim à espiritualidade amiga: não podendo os espíritos aperfeiçoarem-se, a não ser por meio das tribulações da vida corporal, da existência corporal, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol, de depurador, numa outra tradução, de cadinhos, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? A pergunta é clara, e a resposta é mais objetiva ainda. Não podendo os espíritos, a não ser por meio das tribulações da existência corporal. A evolução precisa não ser por meio das provas. A resposta é sim. É exatamente isso. Alguma dúvida? Uma brecha na lei para eu dizer que esse sim seria mais ou menos? Não, é sim. Exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, está vendo? Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Companheiros, é necessário esse entendimento. Não virão dias de facilidades. Virão dias de convite ao desafio para enfrentarmos o nosso maior obsessor. O obsessor que não nos deixa, não adianta água frutificada, não adianta prece, não vai nos deixar. O obsessor chamado eu mesmo, que muitas vezes sei o que tenho que fazer e não faço. Me acomodo, cruzo os braços, justifico e não entendo a clareza do ensino da espiritualidade. Conforme os esforços que empreguem. Temos feito esforços, companheiros? Allan Kardec, quando fala do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: conhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Eu preciso tomar a consciência, vestir a camisa do cristão e começar a fazer esforços. Analisar o meu caráter, descobrir dificuldades morais que ainda temos e começar a trabalhá-las com determinação, com um projeto. Então eu tenho o hábito de falar mal dos outros, né? É um vício da maledicência. E aí eu vou começar hoje, e só por hoje, como faz o pessoal dos Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje evitarei falar mal do meu companheiro. Aí vem de manhã aquela vontade. Aí eu seguro. Eu tomo um copo d'água. Aí passa.
Daqui a pouco volta, aí eu seguro, aí daqui a pouco eu falo. Tudo bem, amanhã eu tento de novo. Vai chegar uma hora que o desejo insano de censurar e criticar meu irmão de jornada, que é igual a mim, mas eu não aceito a crítica, vai diminuindo, diminuindo. E vai chegar uma hora que esse defeito vai ser eliminado. Depois de um tempo. Mudar hábitos não é fácil. E aí o que eu faço? Qual é o segundo defeito da lista para trabalhar? Posso trabalhar 2 ao mesmo tempo? Depende. Vamos trabalhar um por enquanto. Trabalho o outro. E vou me corrigindo. Requer esforço, planejamento, vigilância. Conhecem isso? Vigiar e orar, orar e vigiar. É isso o trabalho. E aí então eu vou conseguindo atingir a finalidade para que tenda. E que finalidade é essa? Veja o que vai dizer. Eles melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. E atingem a finalidade. Que finalidade é essa? Veja só a questão 115, agora do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos amigos espirituais, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? A teoria dos anjos e demônios, que nós já sabemos que não é verdade, está aqui. Deus criou a todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Paulo de Tarso, Paulo apóstolo, agora desencarnado, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que ele diz que nós, humanidade, gravitamos para Deus. O nosso maior desejo oculto ou consciente é o encontro com a divindade. Sempre foi e vai continuar sendo, porque de Deus saímos e para Ele queremos retornar. E aí então a gente vai se aproximando de Deus. E aí diz lá o complemento da resposta, nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Buscando valorização moral e crescimento pessoal, eu encontro felicidade, é isso. Não há outro caminho para a felicidade, companheiros. Pode comprar o BMW Z3 Zero. Pode comprar. Daqui uns dias, cansou. Pode comprar o iate. Pode. Investir tudo. Cansa. Porque a alma tem sede de Deus. E a matéria não pode matar sede da alma. Ela pode até ajudar, se eu usar essa matéria como permuta de amor para com as pessoas. Quando Paulo de Tarso fala do novo homem, que ele fala do velho homem, do novo homem, da transformação, ele diz assim, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para ter o que dividir. Sabe o que você tem, companheiros? Para dividir. Nós temos para dividir, mas eu quero guardar, eu quero acumular, numa pseudo-ideia de que estou garantindo o meu futuro. Que futuro mesmo? Será que a gente pode garantir que vai estar aqui amanhã nesse orbe ainda? Ou já teremos retornado ao plano espiritual? Mas vamos continuar o assunto, para a gente não ficar... porque o tempo está correndo. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem esse conhecimento. E completa. Uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinalada, a perfeição. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, quanto mais eu suporto murmurando, eu me insiro numa falta grave e me afasto do objetivo. Quem de nós não é testemunha disso, companheiros? Reclamamos das situações. Melhorou? Reclamar melhora alguma situação? Eu nunca vi. Só piora, né? Comecei a reclamar do meu salário. No meu salário eu ganho muito mal, eu ganho pouco. Se eu mostrar o contra-cheque para um amigo, e se ele disser, você ganha pouco, acabou comigo, não é? Confirmou, eu vou reclamar. Mudou alguma coisa? Agora, se eu achar que eu ganho pouco, vou fazer um curso de capacitação, eu vou me melhorar, vou me empenhar mais no trabalho que eu faço, vou ser melhor, talvez eu seja reconhecido para uma gerência, para uma supervisão, eu ganho mais. Melhor o meu salário. Quem sabe uma outra empresa maior vê, esse cara é bom, hein? Ele trabalha com afinco, lá eu vou convidá-lo para vir para cá. É assim, são conquistas. Nada cai no céu, cai do céu. O que cai do céu é chuva. Se for em São Paulo, então está difícil, mas cai, quando cai é chuva. Seguindo o raciocínio, companheiros, os que aceitam submissos
são aqueles que compreendem as provas redentoras. São aqueles que têm aceitação e resignação. Vejam bem que são atitudes diferentes. Eu aceito a realidade consciente, racional. Eu admito. Há um problema a ser resolvido? Racionalmente, sem desespero, sabendo que Deus está no comando das operações, que está cuidando de mim. E isso não é fábula de fé, isso é realidade. Queridos, essa manhã, nós estamos de casa às 5h25 da manhã. Nós vimos o sol, nós vimos o dia amanhecer. Meu Deus, de novo o dia nasceu. Tem alguém tomando conta do dia, para que o dia nasça e eu tenha uma nova oportunidade de começar. Diz Jeremias, o profeta, no livro Lamentações, capítulo 3, versículo 23. Jeremias está em cima dos destroços do templo de Jerusalém. Deve ter passado a noite angustiado. Meu Deus, derrubaram o templo de Salomão. E agora ele vê o dia amanhecer. Ele vê no horizonte, né, região desértica, ele começa a ver o sol, como nós vemos aqui, quando olhamos para a praia, ou então olhamos no horizonte. E ele diz assim: as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. É a causa de nós não sermos consumidos. Ele, em cima dos destroços, vendo que a misericórdia se renova. Quantas vezes os problemas que nós estamos, nos falta a capacidade de resolver, porque não aceitamos. E começamos a arrumar culpados, justificativas. Não resolvem. Continuam os mesmos problemas. Li numa camiseta uma vez escrito assim: não quero ter razão, quero ser feliz. Quantas vezes, para ter razão, a gente entra numa infelicidade, um desgaste emocional, físico, mental, financeiro, mas agora eu tenho razão. Que beleza, né? E continuamos infelizes. E aí a aceitação vai migrar para a resignação. Essa capacidade de aceitar as coisas como são, mas que não me paralisam, me movimentam. Tudo bem, a situação é essa. O que eu posso fazer para resolver? Com quem eu posso contar no movimento de cooperação? Quem pode me auxiliar nisso? Não é? Não é assim? Para que eu tenho problemas, companheiros? Por que Deus me dá problemas? Duas razões. Primeira delas, para me treinar, para eu desenvolver o intelectual, descobrir soluções. Agora eu sou um ser melhor. E agora que eu sei solucionar aquele problema, eu vou guardar para mim? Não. Eu vou ajudar outros que também têm os mesmos problemas. É assim que a gente faz. E aí é um movimento vivo de fraternidade, solidariedade, de amor, que vai levando as pessoas para essa caridade que nós queremos para o mundo. E que precisa começar com a gente, comigo mesmo e na minha casa. Dito isso, então, tipo de prova. Coloquei ali 3 Fs. Deixa eu só perguntar ao pessoal da casa, eu posso ir até 10h09? Foi a hora que começou? É uma hora mesmo? Mais? Opa! Disseram mais ali. Não, pode deixar, fica tranquilo, companheiro. Eu sei que hoje é domingo, tem que reunir a família para almoçar, né? E dia dos pais, então, meu Deus, a gente tem que correr. Os 3 Fs. Primeira prova familiar. Primeiro os familiares. Né? Quem aqui não tem prova familiares? Né? Ah, eu não tenho família. A família é você. Então você tem prova familiar. Todos temos relacionamentos. E os relacionamentos são os grandes laboratórios para a gente se enxergar. Eu me vejo no outro, que a psicologia moderna chama de terapia de espelho. Né? Como é que eu vou saber se eu sou uma pessoa impaciente se eu não tenho outro que me instiga, né, a ter impaciência? Eu descubro, eu sou impaciente. Tem que trabalhar a paciência, a irritabilidade, o medo, a inveja. Eu vou descobrindo nas relações com os outros. Então, o outro, as provas familiares estão aí, e nós temos que aceitá-las com resignação. Depois, as provas financeiras. E quem não tem prova financeira? Né? No Livro dos Espíritos fala que são 2, a pobreza e a riqueza. Né? Talvez hoje a gente precise aprender a se comportar melhor diante daquilo que tem. Paulo de Tarso dizia que ele teria aprendido a conviver com a fartura ou com a necessidade. Momentos haverão, nas crises, que os rendimentos cairão. E daí? Quantas crises nós passamos? Talvez a maior crise seja a crise moral. E quem sabe, dessa vez, o mundo passando pelo que está passando, enxergando com realidade, nós não vamos mudar os critérios de avaliação e distribuição de rendas, que não estão corretos. Nós não podemos permitir, companheiros, que 16
milhões de brasileiros vivam com até R$ 80 por mês. Não podemos. Está na hora de começar a fazer mudança. Mas a mudança, para ser executada, dá trabalho. Né? A Dudu Dutra, num seminário, diria que não dá para fazer um delicioso omelete sem quebrar os ovos. Nós estamos numa turbulência, mas o voo continua, porque quem está na cabine, o comandante é Jesus. E as provas físicas, quantas doenças, quantas vezes é um diagnóstico de doença grave, quantas vezes é uma limitação, uma perda de um membro qualquer, quantas provas físicas que nós podemos ser aprovados ou reprovados. E aí, Paulo de Tarso, quando escreve a carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, versículo 13, eu vou convidá-los a fazerem comigo um exercício de dinâmica. Quando eu der a vírgula no texto, inclui seu nome, fala baixinho, para não criar tumulto. Diz assim, para você, tá? Para o internauta também. Não vos veio provação senão humana. Hélio. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. Juntamente com a provação, lhes dará o escape para que a possais suportar. Deus não te abandonou e nem vai te abandonar. Muitas vezes, e infelizmente, nós é que abandonamos Deus. Porque queremos que Deus faça as coisas da nossa maneira. Que impetulância da criatura, né? E se Deus não faz, eu me aborreço com Deus. Estou de mal com Deus. Nesse Deus eu não acredito. Eu quero no Deus que me beneficia. No Deus meu escravo, meu servidor. Olha que coisa interessante. Precisamos entender que somos nós, que precisamos nos colocar e dizer, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Aonde eu posso ser útil? Como você pode contar comigo? Em quê? Na minha família, no meu trabalho, no dia a dia, na casa espírita, em como eu me disponibilizo. Eu tenho pouco. Não importa se você tem pouco. Traz o que você tem. Lembra aquele menino? Só tinha 5 pães e 2 peixes. E a multidão, segundo Mateus, era para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Estima-se em 30 mil pessoas. 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus, meu amigo, resolveu. Né? Caibá Schutel diz no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele acha que foi uma sensação de saciedade. Os evangelistas dizem que sobraram 12 cestos de pães. Não importa. O que importa é que Jesus está no comando das operações. Seguindo, então, pois as provas, para serem de fato redentoras, elas não podem ser reprovadas. Aceita a sua prova. Aceita o seu familiar difícil. Aceita o seu contra-cheque. Sem se acomodar, é claro. Aceita a sua limitação física. Começa a agradecer. Vou desafiar os companheiros. Eu não sei quando eu vou voltar aqui, não, mas tomara que eu volte. Né? Depois disso, né, Virgínia? Não sei se eu vou voltar mais aqui. Mas eu vou desafiar os companheiros. Começa, faz a semana um teste. Começa a agradecer a dificuldade. É um filho, por exemplo. Começa de manhã, acorda, Senhor, muito obrigado por esse espírito na minha casa, na minha vida. Começa a pensar o que você pode aprender com ele. Começa a agradecer. Agradece. A terapia da gratidão transforma, porque é amor. E o amor transforma as situações. Começa a agradecer. No final da semana, você vai pensar assim, meu Deus, mudou. O que mudou? Você mudou. As situações são as mesmas, mas você mudou. Muitas vezes nós precisamos, então, aprovar as provas, aceitá-las e procurar encontrar nelas os subsídios para poder crescer. Então, provas para serem redentoras, companheiros, precisam da gratidão. O segundo desafio dessa manhã é que a gente entenda as provas da vida, as dificuldades, as aceite com gratidão. Só o Espiritismo, não é? É só o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que diz isso. Está todo mundo lá fora dizendo para você fugir da dor. Ninguém quer sentir dor. Está todo mundo querendo anestesiar. Com a compra, com o capitalismo, com a bebida, com as drogas lícitas ou ilícitas, para anestesiar. Nós convidamos você a aceitar a dor. E mais, com gratidão. Fácil, né? Quem disse? Né? A luta é essa, porque não é fácil. E ninguém nos disse que seria fácil. No começo, Cristo disse para a gente que nós tomássemos nossa cruz.
E tomar a cruz é um símbolo de sacrifício e dor. Lembram daquele que ele levou? Não foi fácil. E o desfecho foi extremamente doloroso. Mas aquele homem marcaria a história do mundo. E nós podemos marcar. Talvez não da humanidade inteira, como ele fez. Mas marcar a minha história do mundo íntimo e de algumas pessoas que estão à minha volta, que fazem parte do meu mundinho, podem ser marcados com o amor genuíno de Jesus. No capítulo 5 do Evangelho, começando a pensar em terminar, item 12 diz assim para a gente: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. O quê? Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. É isso que está escrito, companheiros, não tenha dúvida. Capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, que é chamado de Código de Moral Universal. Está lá, item 5, capítulo 5, item 12. Visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas os fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade do porvir. Sem comentário, né? Aí, na questão 909, Kardec vai fazer uma das perguntas, para mim, entre as 10 mais importantes do Livro do Espírito, talvez a mais cruel. Se é que a gente pode chamar de cruel a fala de espíritos superiores. Mas olha o que Kardec pergunta, e que a gente tome consciência disso, companheiro. Diz assim Kardec: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Vencer os desafios? O grande desafio de vencer as sombras interiores, exterminar egoísmo e orgulho? Poderá o homem? E não é só isso não, sempre, e com os seus próprios esforços. Pelo amor de Deus, se a espiritualidade disser que sim, ela vai maltratar a gente. Mas olha a resposta: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Talvez seja só o orgulho que não permita eu pegar o telefone e fazer uma reconciliação. Escrever uma carta, um e-mail, pedindo, fazendo os ajustes de paz. E diz lá: o que lhe falta é a vontade. E ainda exclama dolorosamente: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Caminho da conquista da redenção requer esforços. E esforços, se eu pegar esse copo de água aqui e segurar, isso não é esforço. Esforço é a força além da normal. Isso é esforço. É um pouco mais. Temos feito um pouco mais para conquistar? E eu coloquei a imagem de Jesus na tela de projeção. E, para terminar, o Cântico da Vitória de Paulo de Tarso. Livro de Romanos. Paulo de Tarso, preso, apedrejado, maltratado, mas cumpriu a sua missão, combateu o bom combate, venceu a carreira. E diz para a gente, na carta que escreve aos Romanos, os próprios opressores, a carta à igreja de Roma, o povo que originou as opressões. Que capacidade de perdoar, não é? Que capacidade de perdoar. Diz lá assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, na angústia, na solidão, na nudez, na espada, nos perigos, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Mais que vencedores, porque a vitória nos é garantida, companheiros. Não a aparente vitória. A crucificação, para muitos, foi a derrota. Mas nós sabemos que foi a grande vitória. A prova cabal de que a vida continuava. E quando aqueles discípulos encontraram com Jesus, agora ressurreto, e puderam tocar-lhe as feridas das mãos, e tiveram uma comprovação da continuidade da vida, aqueles homens nunca mais foram os mesmos. Conta no livro Boa Nova, chamado Os 500 da Galileia,
que aqueles que viram a ascensão de Jesus aos céus, aqueles 500, nunca mais receberam uma energia tão grande de fé e de certeza, que nunca mais deixaram de pregar as boas novas do reino de Jesus. E aí João 15, capítulo 5, versículo B, parte B do versículo, diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Muitas vezes, companheiros, o nosso erro tem sido tentar fazer a caminhada por nós mesmos. Autoconfiança demais, pseudo-autossuficiência. Queridos, precisamos nos espelhar no exemplo amoroso de Jesus. E dessa vez, nos render e começar a fazer diferente, agradecendo as provas que Ele nos dá, a possibilidade e a condição de um dia, nós mesmos, termos conquistado a redenção. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Muita paz, companheiros.